Olá, eu sou Almeida da Corpo Urbano e vamos iniciar a partir de hoje uma série de vídeos voltado à área da construção civil. Gostaria que, por favor, desse um link aqui embaixo e compartilhe, se gostarem, em suas redes sociais. Isso é muito importante para nós. Vamos falar hoje com a doutora Juliana Granado, especialista em direito imobiliário. Doutora Juliana, muito obrigado por aceitar o convite e é uma honra tê-la comigo. Almeida, o prazer é todo meu. Eu espero contribuir aí, sanar as dúvidas que muita gente tem aí sobre o direito imobiliário. Ok, vamos começar? E quando um imóvel é considerado irregular? Bom, o imóvel ele pode ser considerado irregular por diferentes motivos. Por exemplo, quando ele não obedece o plano diretor do seu município. É aquele que configura as características físicas para a construção. Um outro problema também que o imóvel é considerado irregular é quando ele não tem o habite-se, que pode ser um problema futuro. A escritura, um imóvel sem escritura e também um imóvel que não possui no registro o nome do proprietário atual. Entre outros problemas que existem, né, que a gente vai discutir a seguir. Qual a diferença entre matrícula e escritura de um imóvel? Porque entenda, hoje nós temos uma série de confusão aí no mercado, né? As pessoas fazem uma escritura do imóvel, um contrato e acham que está tudo certo, né? E aparentemente não é bem assim. Qual é essa diferença? A escritura pública é um documento oficial onde consta o acordo da compra e venda do imóvel. Já a matrícula é a identidade do imóvel. Nela consta a qualificação do vendedor, consta o endereço do imóvel, consta se ele tem alienação, se foi feito inventário. Então, as duas coisas são extremamente importantes. A matrícula, que é feita no cartório de registro, e também a escritura no cartório de notas. Bom, entendido. Então, nós temos a escritura do imóvel e a matrícula. E qual o passo a passo no processo de transferência de um imóvel, numa negociação, por exemplo? Bom, é muito importante observar esse passo a passo. A primeira coisa que deve se levar em consideração é o que a gente acabou de falar, né? É a matrícula do imóvel. Então, pede-se uma matrícula atualizada. Dessa matrícula, é importante que seja feita uma due diligence, que é uma devida diligência imobiliária, onde será analisado todos os dados, né, do vendedor, né, se ele tem algum problema judicial, se ele tem alguma pendência. Após ser feita toda essa constatação e não foi verificado nenhum problema, faz-se o contrato de compromisso de compra e venda. Esse documento não é obrigatório, mas é um documento muito importante. A partir daí, leva-se à escritura pública e não terminou ainda, né? E o último passo, que com a escritura pública em mãos, faz-se a matrícula, né? O registro da matrícula. Só assim que transfere efetivamente o imóvel para o atual proprietário. E como identificar, então, se o imóvel precisa de regularização? Bom, tem várias formas de identificar que o imóvel ele precisa de uma regularização. Por exemplo, se você vai comprar um imóvel, né, você vai solicitar a matrícula atualizada desse imóvel. Se o vendedor disser que esse imóvel ele não tem matrícula e não tem escritura, aí já pode observar que ele precisa de regularização e pode ser, né, pode haver risco nessa negociação. Uma outra coisa, contrato de gaveta, né? Você tem um imóvel e que você não tem a matrícula e você tem lá um contrato de gaveta, que é um contrato de compromisso, né? Que a pessoa faz o contrato e depois não efetiva a escritura e a matrícula. Esse também é um problema, né, que tem que ser regularizado. Imóveis sem habite-se, que, como a gente já falou, o habite-se é necessário para cumprir todos os quesitos obrigatórios, né, de um projeto. Um imóvel, no caso de um inventário, o proprietário atual, ele falece, automaticamente esse imóvel precisa de uma regularização, fazer com que a matrícula conste o nome dos herdeiros.
E também dívidas, né? Dívidas de atraso de IPTU, dívidas de condomínio, isso também é uma irregularidade do imóvel. No caso de dívida, essas pendências devem ser negociadas diretamente aos órgãos responsáveis. Ok. E qual o problema de eu ter um imóvel irregular? Por exemplo, uma casa minha onde eu moro. Existem vários problemas, né, quando a pessoa tem um imóvel irregular. Um deles pode ocorrer a perda do imóvel, ou seja, aquela pessoa que adquiriu um imóvel, ela não preocupou em fazer a escritura e o registro desse imóvel, o antigo proprietário, ele sofre alguma ação judicial, esse imóvel ele pode servir como garantia da dívida, né? Então, é um imóvel que pode ir a leilão. Afinal, ele está no nome do antigo proprietário. E também na hora de vender um imóvel, muitas imobiliárias elas não fazem a venda de imóvel irregular. Então, se fazem, os bancos eles jamais aprovariam um financiamento com imóvel irregular. E isso observa-se que o imóvel ele pode perder até mesmo 30% do seu valor por essa irregularidade. Então, eu sempre costumo dizer, um imóvel regularizado é um imóvel valorizado. Agora entendo, mas um imóvel irregular pode ser alugado? E se sim, existe algum risco que eu, como inquilino ou proprietário, corro? Bom, o maior risco que pode ocorrer é quando a locação trata-se de um imóvel comercial ou um imóvel industrial. Então, para o exercício das atividades, é necessário um alvará de funcionamento. E sem um habite e sem também uma carta de ocupação, fica impossível, né, ter em mãos esse alvará de funcionamento. E isso poderá ocorrer grandes dores de cabeça, tanto para o proprietário, o locador, quanto para o inquilino, né, que é o locatário. Bom, ótimo, excelente, muito bem explicado. Mas como eu vou evitar qualquer tipo de problema e resolver as irregularidades de um imóvel? Bom, nós já falamos aí da importância, né, de um imóvel estar regular, que um imóvel irregular, ele causa muitos problemas, muitas dores de cabeça, e existe alguns casos de regularização, como foi falado, que é feito diretamente na prefeitura, ela pode ser feito tanto por um advogado quanto por um engenheiro, né? E também tem alguns casos que a irregularidade ela precisa de processos judiciais, como é o caso de uma adjudicação compulsória. É uma ação, ela não muito comum, mas é muito utilizada, quando o comprador ele faz um contrato de compromisso, ele não se preocupa de fazer a escritura e seguidamente a matrícula do registro, e ele coloca na gaveta. Quando ele vai fazer essa documentação, às vezes o vendedor ele já mudou-se para uma outra cidade, ou ele não encontra mais, ou até mesmo o falecimento desse antigo vendedor. E para regularizar é necessário a assinatura, né, que ele acompanhe o comprador até o cartório. Então isso pode trazer certas dificuldades. Essa ação de adjudicação compulsória, ela sana esse problema. E até mesmo acontece casos de o vendedor ele negar a comparecer no imóvel para fazer essa transação. A ação ela tem a finalidade de obter a escritura pública definitiva. E também tem uma outra ação, essa já é mais conhecida, que é a uso capião, também é muito utilizada para regularização do imóvel, é quando a pessoa ela tem a posse do imóvel, né, e ela tem o imóvel continua irregular. Essa usucapião ela pode ser feita tanto no cartório quanto também na justiça. Mas as duas formas precisa de um advogado, né, para que seja orientado e saber qual das duas a melhor forma de regularização. Tá certo. Eu acho que a próxima pergunta ela tem muito a ver com isso. Qual o papel do advogado na regularização do imóvel? Almeida, você que é da Corpo Urbano, Gestão Patrimonial, né, que dá manutenção em edifícios, sabe mais do que nunca que realmente existe vários imóveis irregulares aqui na cidade e em toda a região.
Então, a gente aconselha que marque uma assessoria, uma consultoria jurídica com especialista no direito imobiliário, para que mostre, para que possa dar conhecimento ao cliente qual é o melhor caminho para a solução do problema dele. É porque um especialista em direito imobiliário? Porque os imóveis, né, as pessoas, elas dedicam grande parte da sua vida para conquistar o seu patrimônio, né? Então, a segurança jurídica nesse setor, ela é imprescindível. Doutora Juliana, muito obrigado, está muito bem esclarecido. Eu acho que o que foi falado aqui é de interesse de muitas pessoas que hoje não veem isso como uma importância, né? E agradeço imensamente a sua presença. E a senhora tem mais algum ponto para apresentar? Obrigada, Almeida, pela oportunidade de estar aqui dando esclarecimento a respeito desse tema de direito imobiliário e reforça aí, curta nas redes sociais e compartilhe esse vídeo a quem possa interessar. Muito obrigada, um abraço a todos que acompanharam até o final. Excelente. Pessoal, não deixe de dar um like aqui embaixo, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.